Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar do documentário Democracia em Vertigem. Este documentário, que foi roteirizado, dirigido e produzido pela Petra Costa e também foi indicado ao Oscar, né, trazendo essa representatividade e visibilidade para a nossa cinematografia brasileira. Bom, a gente fez, né, novamente por meio de enquetes, então se você não votou, fique ligado aí nas nossas redes sociais, porque a gente sempre tá colocando isso daí para, juntamente com vocês, construir os nossos assuntos e as nossas temáticas. Bom, vamos falar do filme, né? Bom, gente, assim, já no início do filme a gente tem esse mergulho na história da família da Petra, em que ela vai apresentar para nós que os avós, né, vieram aí da extrema direita, os pais já estavam vinculados à esquerda, né, falando dessas direções políticas, e ela se informando, entendendo a história da família, até para ela mesma se posicionar, sabendo também que a mãe dela e o pai estiveram nas lutas da ditadura, a mãe foi torturada, perderam também um colega durante a ditadura, entendendo esse contexto, né, da resistência durante a ditadura militar. Bom, é interessante que ela se posiciona, né, enquanto a locutora, né, durante todo o documentário ela vai narrar, e ela fala assim, bom, gente, então ela se assume, né, a posição privilegiada dela, e da família também, né, tem uma condição financeira bacana, estável, e os avós, né, construíram uma construtora, então ela já se coloca para que a gente entenda de qual lugar ela está falando. E é interessante, né, porque para a gente entender esse panorama também, desse lugar de fala e tal. Bom, falando do filme mesmo, nós temos o impeachment da Dilma comentado, esse processo do impeachment, a prisão do Lula e essa ascensão do governo Bolsonaro, né, tudo que culminou a isso, essa vertigem, né, que é explícita no filme desse adjetivo, talvez, de que a democracia corre muito perigo, né, e a gente está constantemente aí lutando para que ela permaneça. Enfim, e como é difícil lutar contra a antidemocracia. Ela vai narrando nesse tom meio melancólico que culmina também com essa trilha sonora que acaba transformando o filme assim, bem, entra muito, né? Ele perpassa o nosso corpo, transforma a intensidade do filme de uma forma que chega pra gente, chegou pra mim bastante. E ela também com as fotografias, né? A fotografia de Brasília, das manifestações, dos protestos, assim como pegando essas diversas pessoas para serem entrevistadas, dos diversos movimentos que ocorrem, né? Enfim, é interessante também que ela mostra essa dualidade que se formou dentro da política, ou a extrema direita ou a esquerda, fica nessa divisão dual que foi proporcionada pelo filme, mas que eu consigo ver hoje, né? Principalmente na época, né? Que decorreu esse impeachment da Dilma e a prisão do presidente Lula, que foram consolidados, né, essa divisão das duas partes, assim, radicais, e famílias brigando, e expressões verbais, e ninguém, muitas vezes, não discutindo efetivamente a política e o que deveria ser feito, ou como deveríamos votar, ou o quanto precisaríamos votar, né? Foi se decorrendo, né, das relações entre as pessoas, foi a agressão física, a agressão verbal, e que a gente consegue ver também a impaciência dos diversos eleitores aí de não quererem realmente debater a política, mas sim, às vezes, passar uma visão rasa sobre os seus candidatos, né? A gente vê também que o Congresso é extremamente instável, os políticos são bem são instáveis no sentido assim, obviamente somos todos pessoas, isso é importante a gente mencionar que todos temos sentimentos, temos várias especificidades dentro de nós. O que eu quero dizer é no posicionamento profissional mesmo, que a gente vê que dentro do Congresso parece uma coisa extremamente desorganizada, uma coisa que não passa uma confiança. Então, o que eu quero reforçar aqui no vídeo também é essa importância de se estudar para quando a gente for votar, escolher bem um candidato, saber o histórico dele, do passado, né? E falando em passado, outra coisa que fica muito presente no filme é esse retrocesso ao passado, né? A gente
tem um histórico, né, dentro do Brasil e também em outros países de muita resistência, de muita luta, né, pelos espaços de reconhecimento dos espaços legítimos e por direito também de minorias e das pessoas no geral também, mas principalmente das minorias e também dos posicionamentos ao direito ao voto, né, à democracia, entendendo que essa democracia é maior, né, do que do voto, mas tratando também da liberdade de expressão e tudo. A gente vê esse retrocesso no sentido de que parece que a gente dá um passo para frente e dá mais 3 ou 5 para trás, né? Principalmente nesse governo de agora, em que a gente vê que a gente não está caminhando, muita hipocrisia, muita misoginia e isso tudo em que foram séculos e séculos para que hoje a gente pudesse estar aqui, por exemplo, nesse vídeo, 2 mulheres falando e que alguns políticos insistem em querer nos calar. E isso fica presente no vídeo, entendeu? Em alguns posicionamentos dentro do Congresso, em que até os votantes do impeachment da presidenta, pela minha filha, pela minha religião, por Deus, gente, não, isso tem nada a ver. O que tem a ver, ele é o jogo político organizacional em que você vai votar pelo bem de uma nação, pelo bem do povo, da comunidade, do que você acredita enquanto político. E aquilo não ficou em debate. O que ficou em debate foram as famílias, porque Deus iluminou não sei quem para votar, não, enfim. E para mim foi um golpe machista, até porque foi a primeira presidenta do nosso país e que caiu. E também, logo em seguida, o presidente interino cometeu o crime que eles colocaram para a presidenta, foram as pedaladas fiscais. Bom, ficou mais reforçado para mim ainda que não existe em alguns posicionamentos colocados assim nos devidos julgadores, né, que a gente tem alguns juízes presentes, né, que julgam determinados posicionamentos de outros políticos e que não são imparciais e naquelas colocações eles deveriam ser. E o bom do documentário é que ele expõe também essas entrevistas, esses julgamentos, esses bastidores dos fatos que ocorreram, porque assim a gente também vai conhecendo o perfil de cada político, e isso é bem importante de ser colocado. E às vezes o que ficou para mim também foi uma frase, ela não foi tirada pelo povo, né? E a gente vê essas construções que ocorrem dentro do Congresso que não são nos comunicadas enquanto comunidade, que fomos nós que colocamos eles lá, né? Então, várias coisas acontecem entre eles e que a gente não sabe e a gente acha que sabe. Por isso, a gente precisa estudar e, além de tudo, sempre estar a par do que acontece na vida desses políticos, porque eles que irão nos representar dentro daquele espaço e a gente precisa saber que tipo de representação que a gente quer. Então, vendo isso, a gente vê que alguns candidatos propagam a violência, propagam a misoginia, propagam uma supremacia entre um grupo de pessoas em detrimento de outras, e a gente precisa pensar, é isso que nós realmente queremos para o nosso país? Enfim, acredito que esse documentário é extremamente necessário para que a gente repense nossas ações políticas cotidianas, nossos votos, em quem nós colocamos naquele espaço para nos representar. E é isso, acredito que é um documentário incrível que todo mundo deveria assistir, né? Obviamente com um olhar crítico, como qualquer outra coisa. E é isso, espero que vocês possam contribuir aí novamente com comentários, sugestões, críticas, sempre construtivas aqui para o nosso canal. Um beijo!